Início a mais um webinário do Psicologia do Sofá. Queria agradecer à professora Marina Rezende Bazon, da USP de Ribeirão Preto. Eu tive o prazer de estudar com ela. Ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. Ao público que está nos escutando, agradeço também aí pelos nossos seguidores, são os nossos escudeiros que têm aí assistido nossos seminários. Obrigada pela atenção de vocês. A pedido da professora Marina Bazon, eu, o Myron e a Gabi vamos ficar com a câmera ligadas aqui no seminário de hoje, então o seminário vai ser um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados, mas para quem aí não está tão acostumado a usar a plataforma Zoom, vocês conseguem, clicando nas janelas, selecionar a janela que vocês querem enfatizar, tá? Então, se alguém estiver se sentindo talvez distraído aqui pela câmera, pelo vídeo, eu sugiro que cliquem na janela dos slides da professora Marina para poder vê-los com destaque, certo? Ou na opção View Options, Lu, que depende de como estiver aberto, ele já tá tudo numa janela só. Aí tem uma opção em cima que chama View Options. Tá. Pessoal, é no canto superior esquerdo, esse View Options, tá bom, galera? Eu vou pedir para que vocês mandem as perguntas e os comentários na caixinha de perguntas e respostas, que está aqui embaixo, na barra inferior, Q e A, tem 2 balõezinhos, tá? Vocês podem mandar comentários no chat também, mas tentem enviar preferencialmente no perguntas e respostas, porque o chat notifica, e isso distrai, às vezes, o palestrante, não é tão legal assim, certo? No final da fala da professora Marina, a gente vai abrir as perguntas e podemos conversar. A professora está aqui disponível para bater um papo com a gente, certo? Professora, eu vou cortar meu microfone e passo a palavra. Bom, boa noite a todos. Acho que estou sendo ouvida bem, né? E é um prazer estar aqui, na verdade, e continuar essa conversa que estava muito animada e interessante aí com vocês. E, de fato, espero que aí, né, todos se animem a interagir comigo no final aí, né? E queria agradecer especialmente aí o convite, vou fazer o agradecimento no nome da Luísa, né, Superbia, que na verdade me contatou, e que é quem eu conheço há mais tempo, ali desde, né, dos anos de graduação dela. Enfim, é um prazer, eu fiquei muito também contente, assim, de ver que esses jovens pesquisadores aí, né, que estão já mais do que em desenvolvimento, estão em desenvolvimento, porque eu também estou, né, na verdade todos estamos em desenvolvimento, mas esses jovens pesquisadores aí se organizando no sentido de criar espaços de divulgação e de debate de temas relevantes para a psicologia. Então, também queria dar os parabéns aí, né, à equipe, à comissão que organizou esse Psicologia no Sofá aí, né, esse espaço que parece bem interessante. Então, e a pedido, né, e um pouco também atendendo a algumas necessidades profissionais minhas, né, então o tema de hoje é falar da psicologia criminal, né, o que é a psicologia criminal, da onde vem e como está, na verdade, e mostrar, na verdade, que a psicologia criminal ela tem mais a ver aí com uma área do conhecimento científico que é a própria criminologia, né? E a criminologia enquanto esse campo também de conhecimento que é uma ciência autônoma em vários países, né? Não é na América Latina, em alguns outros países, talvez assim da África vamos dizer, como diriam os sociólogos críticos, a criminologia ela não é uma ciência autônoma, né? Uma profissão propriamente, inclusive de nível universitário, com mestrado, doutorado. Ela talvez só não existe no sul global, né, como diriam os sociólogos críticos. Mas no norte global, né, muitos países têm há muitos anos a carreira criminologia. Enfim, então a psicologia criminal, da qual eu acabo falando mais, ela está muito mais inserida então no contexto dessa ciência, né, da criminologia, que é uma ciência maior aí que envolve perspectivas não só da psicologia, né, mas de outras ciências, e dentro disso a gente falar de um projeto que é o projeto Success, né, com financiamento do Erasmus Plus, na verdade, que é, né, um
um edital aí de financiamento da União Europeia para o desenvolvimento acadêmico em países não europeus, né? No caso aqui, a América do Sul, então, que é, então, vamos dizer, o consórcio que vai trabalhar para o desenvolvimento da criminologia. Enfim, já quase que resumi a minha fala aí, mas vamos para os detalhes agora, né? Então, o que é a criminologia, né? E talvez o que não é, né? Na verdade, quando a gente fala no Brasil e para brasileiros, mais especificamente, dá até um pouco de trabalho assim explicar que a criminologia, em alguns países, né? Como eu estava falando, ela meio que, ao mesmo tempo que outras ciências, a exemplo da própria psicologia, né, de outras áreas da ciência que se transformaram em carreiras, em profissões de nível, né, universitário, nas academias, a criminologia é também uma ciência autônoma, então ela existe nas universidades. Quando ela não existe como graduação, pelo menos ela existe como, né, pós-graduação, e então tem um amplo desenvolvimento em termos de produção de conhecimento, né? Eu coloquei aqui um pouco uma definição bem, vamos dizer, da enciclopédia, inclusive, né, de criminologia. Então, que a criminologia é o estudo sistemático do fenômeno criminal, né? E o fenômeno criminal é, na verdade, um fenômeno multidimensional, que remete, inclusive, ao estudo das legislações, de como as leis são produzidas, as leis criminais, da violação das leis, da aplicação das leis. E a criminologia ela é necessariamente, né, uma ciência social e ela é, por natureza, multidisciplinar, no sentido de que ela integra as perspectivas de diferentes ciências, mas todas postas, né, a serviço ali da produção de conhecimento científico sobre o fenômeno criminal, né? Eu vou falar mais adiante assim, a definição de fenômeno criminal, mas, enfim, vamos avançar aí na criminologia, né? Aqui é só para mostrar como, né, tudo que a criminologia, na verdade, remete realmente ao estudo científico aí do fenômeno criminal. A gente, na verdade, tem um período pré-científico daquilo que se colocava sobre o crime, né? Então, antes da criminologia propriamente, sempre existiu o crime, né? Na verdade, as normas geradas pelo grupo, enfim, tem todo um debate aí em torno das questões da normatividade, né? Da construção das normas, mas o fato é que os seres humanos, né, são gregários e, quanto grupos, os seres humanos também geram normas, e o fato de que eles geram normas não significa que todos sigam a norma, né? Então, a gente tem a violação da norma, a violação das leis, desde sempre. E, nesse sentido, sempre houve muito interesse, ou muito esforço, na verdade, né, muito esforço em explicar por que alguns indivíduos violavam as leis, né? Mas é óbvio que a gente está falando de um período pré-científico, desde a antiguidade. Os filósofos, né, os clássicos, inclusive, eles teorizavam sobre as motivações do homem para violar as leis, né, e tal. Mas a gente tem, inclusive, na Idade Média, tem vamos dizer, uma pré-ciência que chamava demologia, né, que era uma ciência voltada ao estudo do criminoso, na verdade. E o próprio nome já sugere, né? Demologia tinha uma forte associação explicativa ali de que, né, quem violava o criminoso, no fundo, era um cidadão que havia sucumbido às tentações, né, às pressões aí diabólicas, enfim, porque tudo também era explicado em termos de bem e de mal, pecado e não pecado, etc, etc. Enfim, o século XVIII é um marco importante nessas propostas todas, porque no século XVIII, que é o século das luzes, né,
vamos dizer, um momento de mudança radical na forma de conceber o homem e de conceber a vida em sociedade, quase que em oposição, ou em oposição clara, né, à própria Idade Média, então, ao obscurantismo, etc. Então, todo o racionalismo que vai, né, ser cultuado, cultivado aí no século XVIII. E esse pensamento, né, que é liberal e racionalista do século XVIII, ele vai inaugurar um modo, uma organização que inclusive é a matriz de toda das sociedades até a contemporaneidade agora, né? Enfim, de como organizar as questões da violação das regras, principalmente nas regras ou normas naquilo que diz respeito a crimes, né? Porque a gente tem normatividade que diz respeito a outros comportamentos, tal, mas a gente tem um núcleo ali, né? Vamos dizer, um rol que é menor de condutas humanas que são criminalizadas. E no século XVIII, então, nasce o que a gente chama de a escola clássica do direito. E é realmente a matriz do direito penal até... obviamente que o direito penal foi se transformando um pouco, mas vamos dizer, os elementos mais fundamentais do direito penal, eles estão postos ali no século XVIII, né? Que tem a ver com essa questão de que o livre-arbítrio, de que os homens são seres livres, de que eles têm que ser tratados com igualdade jurídica, né? São, inclusive, fundamentos muito importantes vamos dizer, da sociedade baseada, né, no direito, nos direitos humanos, inclusive, né? Vamos dizer, um jurista desse momento, do século XVIII, que é muito importante, é o Beccaria. Ele vai, inclusive, ele tem uma obra que chama Dos Delitos e das Penas, ele vai sistematizar todo esse pensamento do século XVIII. E ele vai, nas entrelinhas dessa sistematização, ele vai propor uma teoria explicativa do comportamento criminoso, mas nós vamos falar daqui um pouquinho, porque é a primeira teorização que fala de como o homem, por que o homem viola as leis, né? Que teria um pouco de uma psicologia criminal ali nas entrelinhas, mas nós vamos entrar nisso daqui um pouco. Importa, assim, na verdade, agora, em contraposição a esse período pré-científico, falar do científico, que vem realmente a partir do século XIX. O século XIX, um pouco, né, a exemplo do que aconteceu com várias outras ciências, né, a criminologia também vai nascer propriamente no século XIX. Inclusive, o termo, né, a criminologia, ele é uma palavra, né, que ela é criada em 1883 por Paul Topinard, né, mas ela é difundida mais pelos italianos, que vão se destacar no século XIX com uma proposição sobre o homem criminoso, que vai, inclusive, ser uma proposta jamais científica. Em que sentido? Né? Da ciência do século XIX. Mas mais científico no sentido de que é uma proposta mais baseada no empirismo, na observação, na experimentação ali, né? Então, em contraposição à proposta do século XVIII, que ela é muito mais baseada no silogismo ali, do pensamento lógico-dedutivo típico do direito, né? Tal como ele se construiu. E então, nós vamos ver como essas duas propostas de homem e homem criminoso, elas vão se colocar ali entre o século XVIII e o século XIX, para mostrar uma primeira proposta de, entre aspas, psicologia criminal. Estou chamando aqui psicologia criminal um pouco essa explicação das causas do crime, né, quando se analisa o homem, a pessoa que viola a lei, né? Depois eu explico o porquê dessa diferenciação. Então, como eu tinha dito ali no século XVIII, o maior destaque do século XVIII é o Beccaria, na verdade. Estou movendo aqui um negócio para poder me liberar aqui. É o Beccaria, né? E o Beccaria, Cesare Beccaria,
Então ele fala que qual é a teorização que está posta ali, então, né, vamos dizer, nas entrelinhas da sistematização do direito penal no século XVIII, de que o homem é um ser livre, né? Esse é um valor extremamente caro ali ao século XVIII, né? O homem é um ser livre. E então ele propõe, ele argumenta, na verdade, César Beccaria, de que todos os homens teriam uma propensão a violar as leis. E de que essa propensão a violar as leis, ela seria, na verdade, ponderada frente aos cálculos racionais, está aí o racionalismo da época, né? Aos cálculos racionais que o homem faria diante dos prós e dos contras, né? Então, assim, o que o Beccaria fala ali, ele não faz uma teorização explícita, assim, né? Mas está ali nas entrelinhas da proposta do direito penal clássico que ele ajuda a sistematizar, que na verdade estava no pensamento da época ali, né? Ele diz que havia oportunidades de crime na sociedade e de que todos os homens seriam propensos a violar as normas para satisfazer suas necessidades, para obter prazer, que isso seria da natureza humana. Só que, diante da oportunidade, essa propensão à violação das leis, da norma, ela seria ponderada em função desse cálculo racional que o próprio homem seria capaz de fazer sobre os prós e os contras da violação. E os contras da violação deveriam ser as penas. E é por isso que nasce toda a argumentação sobre as penas privativas de liberdade. Porque até o século XVIII, os criminosos não eram punidos com privação de liberdade. É só no século XVIII, com essa proposta do direito penal clássico, é que a privação da liberdade passa a ser a pena privilegiada ali no pensamento, né, das sociedades que vão usar o referencial do direito penal clássico, né? Então, porque também se concebe que os homens eram iguais na quantidade de tempo que eles têm, né? Então, quando você priva a liberdade por tempo determinado, você também seria mais justo e mais racional na distribuição das penas na sociedade. Então, o que o Beccaria diz é o seguinte, que as sociedades deveriam, então, a cada ato criminoso, deveria ser atrelado uma pena, essa pena deveria ser a privação da liberdade proporcional à gravidade do ato, né? O tempo de privação proporcional à gravidade do ato, para que no cálculo racional do ser humano, o crime sempre fosse menos atraente, né? Então, mas o que tem ali de psicologia nessa proposta? Existe uma concepção de que os homens são racionais e os homens decidem fazer crimes quando eles fazem cálculos racionais sobre os prós e contras, e que as sociedades têm que se organizar em termos das penas, da distribuição, então, para que elas tornem o crime menos compensador. Aí, né? Então, esse é o século XVIII. No século XIX, o pensamento racional é muito posto à prova, na verdade, e porque, enfim, o século XIX tem lá as características do século XIX, né? Então, com até alguma diminuição de crimes violentos, que era muito mais comum na Idade Média, enfim, mas muitas vezes com crimes também menos inteligíveis, menos compreensíveis em termos de motivação. Não que isso não existisse antes, sempre existiu, mas o que tem no século XIX é que no século XIX a gente tem uma imprensa que desde o século XIX descobriu o interesse de publicar sobre o crime, porque o ser humano sempre gostou muito de ler sobre crimes e criminosos. Então tinha a divulgação daqueles crimes mais, assim, vamos dizer, estranhos ou espetaculosos também. E havia também a prisão.
as prisões que não haviam até o século XVIII, porque as prisões, então, nascem com o direito penal clássico aí do César e Beccaria. Com as prisões, existe um fenômeno que não era visível também, que é o fenômeno da reincidência. E o fenômeno da reincidência, ele faz com que haja um questionamento muito importante, porque as pessoas, a reincidência coloca à prova a racionalidade preconizada do século XVIII, porque o cidadão cometia um crime e era preso, ou seja, ele era punido, e a pena de privação de liberdade, proporcional à gravidade do crime, ela foi pensada como uma ação de dissuasão, né? Dissuasão que no direito penal eles chamam primária e secundária, ou específico ou geral. Na verdade, e a dissuasão, no caso do próprio criminoso, seria de falar assim, bom, o cara fez o crime, ficou preso, foi punido, ficou preso, sendo ele um ser racional, a hora que ele sair da prisão, ele nunca mais vai fazer nada, porque ele conheceu a pena, ele conheceu a punição. Mas o que se descobre com a pena de prisão é o fenômeno da reincidência. Então, mesmo cidadãos que haviam sido presos e punidos, então com a pena privativa de liberdade, às vezes mal ganhavam a liberdade e voltavam a cometer crimes. E isso coloca em xeque a noção de homem racional do século XVIII. E aí, no século XIX, então, e o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é também o mote central aí do pensamento do século XVIII. Então, porque os homens são seres racionais e livres, eles decidem agir da forma como agem, eles tomam decisões. Esse é o século XVIII. No século XIX, então, tem a imprensa que começa a sistematizar e a divulgar crimes cuja motivação são muito esquisitas, né? Não são compreensíveis à racionalidade do século XVIII. Fora o que nós temos a reincidência, que também bota a racionalidade no saco, né? Vamos dizer assim. E aí, no século XIX, a exemplo das outras ciências, de ciências como a própria biologia, vamos dizer assim, né? Nós estamos com o darwinismo ali, em pleno vapor. Então, há uma proposta de que o comportamento criminoso não é fruto de uma tomada de decisão racional do criminoso, que o comportamento criminoso é fruto de uma propensão ao crime determinada por fatores alheios à vontade do criminoso. Ou seja, nós estamos agora, então, por isso que tem o xizinho aí na figura, nós estamos começando um debate que vai perdurar até os dias de hoje, que é o livre-arbítrio e o determinismo. Então, a conduta, né, como sendo uma escolha livre e a conduta como sendo uma expressão de uma determinação que aí a gente vai ver de diferentes naturezas aí, né? Enfim. Mas para o século XIX, eu vou destacar aquela que inaugura, vamos dizer, um pensamento criminológico atrelado à explicação do comportamento do criminoso, né? Que é a antropologia criminal, que na verdade vai ser um outro Cesare, que no caso é o Cesare Lombroso, que às vezes é até mais famoso que o Beccaria, mas o Beccaria acho que deixou legados mais duradouros. É o Cesare Lombroso. O Cesare Lombroso, na verdade, era um médico, então, ambos são italianos, né? Mas ele trabalhava nas prisões e ele, na verdade, era um médico, século XIX, trabalhava nas prisões. Então, na esteira de tudo que está se passando ali no século XIX, ele se põe a estudar os criminosos com a metodologia mais biomédica que lhe é própria, ali a qual ele também tem acesso, né? E ele faz, então, ele está buscando, na verdade, os determinantes do comportamento criminal. Bom, o problema do home office é que a gente tem cachorro, mas já vai parar aqui. Não é problema, não
Então, tá bom. Espero que tenha outras palestras com cachorros aí no meio do caminho. E o César Lombroso, então, ele, na verdade, opostamente ao Beccaria, ele pressupõe a determinação do comportamento, né? Então, que o comportamento humano é determinado por fatores alheios à vontade livre do homem, né? Que o homem é determinado, na verdade. E ele faz o quê? Medidas antropométricas. Ele faz medidas antropométricas, algumas coisas psicológicas, mas bem rudimentares ali. E ele conclui de que o criminoso ele seria biologicamente determinado, na verdade, de que o criminoso ele seria uma subespécie humana, porque ele está muito sob a onda ali darwinista, né? Ele está usando muito daquele saber que está circulando também no seu contexto e época ali. Então, de que o criminoso ele seria um subtipo humano. Então, a exemplo do Homo sapiens, então teria o Homo criminalis. E ele, a partir das medidas antropométricas que ele faz, e ele também abriu os crânios lá do criminoso, ele sofre uma influência muito forte da frenologia, que dizem que a mãe precoce ali da psicologia é a frenologia. Ele também abria os crânios e procurava, na massa cinzenta, ele procurava localizar uma correspondência ali, vamos dizer, estrutural para esse homo criminalis que ele concebe. É óbvio que o Lombroso fez, assim, ele criou um legado enorme no sentido de para o bem e para o mal, vamos dizer assim, né? Ele, de alguma forma, inaugura esse debate de que as leis precisariam considerar o homem, e o homem era muito mais complexo ou diferente daquilo que pensava o direito clássico, que é esse homem muito ideal, racional e tal, quase asséptico, né? Mas o Lombroso, quando ele também propõe uma explicação que o determinante do comportamento seria de base biológico-genética, para falar a verdade, ele também inaugura um debate, né, que muitas vezes na América Latina ainda a gente não conseguiu se livrar desse problema aí, porque é quase como se existissem pessoas voltadas para o crime desde o nascimento, como uma condição de nascimento, né? Mas, isso fez com que muitas vezes a criminologia, totalmente identificada com essa proposta lombrosiana do século XIX, ela fosse, na verdade, principalmente na América Latina, vou adiantar um pouco um debate, ela fosse vista como um objeto de estudo, a exemplo do que a gente faz com o higienismo, por exemplo, né? Mas a criminologia avançou muito para muito além da teoria lombrosiana. Só que na América Latina parece que a gente patina um pouco ainda. Fala de criminologia, as pessoas falam de Lombroso. Mas o Lombroso, ele teve erros enormes, metodológicos, mas ele também estava no século XIX e fazendo aquilo que era possível para o século XIX. Um dos erros metodológicos mais importantes do Lombroso é que ele só estuda os criminosos. E ele conclui que todas as características dos criminosos são características desse homo criminalis. E, na verdade, ele não faz nenhuma comparaçãozinha com amostras da população, para ver se aquilo se sustentava em termos de diferenças ou não diferenças significativas. Esse foi o erro, porque essas comparações já se faziam na época dele. Mas ele não fez, ele fica lá só estudando os criminosos e conclui isso. Enfim, fato é que a gente até fala, né? Historicamente, são duas propostas ali muito importantes, e é o início de uma teorização sobre o criminoso ou sobre a pessoa que viola as leis, né? A pessoa do infrator. E até se fala assim, ó, César e Beccaria mostrou as leis ao homem e César e Lombroso mostrou o homem às leis, né? Enfim, em ambas as teorizações aí,
se está buscando as causas do crime, as causas da violação das leis na pessoa, no homem, né? Porque a gente poderia buscar fora do homem, né? Você poderia buscar isso no ambiente. E isso vai acontecer, né, na sequência, inclusive. No século XIX, então, isso que eu falei, né? Então, a partir de Lombroso, né, já passando Lombroso aí, o crime, assim como outros fatos sociais, ele passa a ser encarado como objeto de estudo, né, e científico, e, na verdade, busca-se os fundamentos para o conhecimento, a experimentação e a experiência, né, os fundamentos, então, no método científico, né, a observação, a experimentação ali, típicas do positivismo também do século XIX, mas também um pouco em contraposição à teologia, que tinha sido imperativa ali durante a Idade Média, e a metafísica também, que é o fundamento do direito penal, na verdade, né? Então, se quer entender o crime, a criminalidade, o próprio criminoso, a partir de uma perspectiva científica, que é inaugurada com Lombroso, com seus erros muito sérios metodológicos, mas é inaugurada com Lombroso. Aqui a gente tem... acho que ficou faltando uma. Acho que... Enfim, na verdade, a gente tem, só para mostrar, que vai haver... Então, junto com Lombroso, ou depois de Lombroso, vai ter todo um desenvolvimento de propostas de explicação, e elas vão seguir mais ou menos dois caminhos. Uma criminologia de natureza mais sociológica, que seria a sociologia criminal, e que vai buscar as explicações do crime muito mais na sociedade, né, nas características da sociedade. E tem as explicações, todas as propostas, as investigações ali, que vão buscar as explicações do crime no homem, né, na pessoa do criminoso, e que está mais ligado também a essa dimensão aí do fenômeno criminal, que é o indivíduo, né? A perspectiva da sociologia criminal, ela vai dar mais espaço para explicação das taxas de criminalidade na sociedade. E as teorizações sobre a pessoa do criminoso é mais para a explicação do comportamento propriamente dito. Isso eu vou explicar melhor, porque isso é muito importante, é uma regra que a gente chama a regra de ouro, né, da criminologia, que é essa separação, vamos dizer, das abordagens que podem ser desenvolvidas. Mas, para nós que estamos falando da psicologia criminal, a gente talvez esteja mais ligado a esse eixo que busca entender a pessoa do criminoso, né? Porque as taxas de crime na sociedade precisam de uma abordagem que é outra, que é mais sociológica mesmo. Então, paralelamente aí a Lombroso, né, que então cria a antropologia criminal, aí vai ter as propostas da psiquiatria, né, que tem também muito a ver com a frenologia desde o século XIX lá. Então, aonde, por exemplo, eu não vou desenvolver a abordagem psiquiátrica, né, mas a psiquiatria, desde então, né, ela vai entender o comportamento criminoso como uma sintomatologia de uma doença, de uma psicopatologia. O Lombroso, ele entende o comportamento criminoso como uma manifestação de uma condição biológica genética. Essa é a diferença, né, entre essas duas propostas aí. A psicanálise também, século XIX ali, o Freud ele não se dedica ali aos criminosos exclusivamente, mas ele fala algo ali né, do criminoso, quando ele fala da personalidade desadaptada, enfim. E o que o Freud fala é que, quando fala de uma... Ele, em alguma medida, ele até reitera um pouco a proposta do Beccaria, porque o Freud diz que os homens, né, o ser humano, é id, né, ou seja, é impulso, é instinto, né, e que o id, enquanto impulso, instinto, é a realização, né, do prazer sem freio, sem norma.
E então ele diz, inclusive, que todos somos id, então que na medida em que ele fala isso, ele em alguma medida, né, de algum modo, ele coloca que todos teriam uma propensão à realização dos seus desejos, da busca de resposta às suas necessidades, ultrapassando, né, as normas, as leis, porque isso seria a própria natureza, né, instintual. E que depois aí a personalidade ela precisa lá que se estruturem ego e superego para realmente, na verdade, moderar os impulsos aí ou o próprio id. Enfim, mas aí a psicanálise vai aí, fica ali e tal, não vai se desenvolver muito nesse sentido. Vai se desenvolver um pouquinho lá com o Winnicott lá, mas é uma proposta totalmente diferente da freudiana, né? Enfim. E a psicologia criminal propriamente dita é que aí eu vou ligá-la mais, eu vou só passar aqui rapidamente, que isso aí eu já falei, ela vai se ligar mais, até para a gente não gastar muito tempo, depois eu volto ali no outro slide, ela vai se ligar mais ao desenvolvimento do behaviorismo mesmo, ou da... Eu estou aqui só com o negocinho aqui tampando, ela vai se ligar realmente mais ao desenvolvimento da psicologia como ciência natural, né? E aí, nesse sentido, muito mais aí as propostas iniciais do behaviorismo, né? E até a gente tem aquela frase, né, que é muito clássica lá do Watson, né? Ele fala: dê-nos uma dezena de crianças, deixa eu aqui ler direitinho, dê-nos uma dezena de crianças saudáveis, bem formadas e um mundo apropriado para criá-los e garantimos converter qualquer um deles, tomados ao azar, em determinado especialista, médico, advogado, artista, chefe de comércio, mendigo ou ladrão. Não importa os talentos, né? Inclinações, tendências, habilidades, vocações e raça de seus antecedentes. Enfim, e aí, posto isso, então, o determinismo, ele agora vai estar não no homem, como preconizava, sobretudo, a antropologia criminal, e nem nessa espécie de herança psíquica preconizada pelo Freud, mas nos condicionantes externos, né, tal como está propondo aí essa psicologia, né, behaviorista do início aí do final do século XIX e início do século XX. Eu vou só voltar aqui para mostrar aquilo que eu falei, que é o que é considerado a chave de ouro, né? A regra de ouro, desculpa, da criminologia, que é o fenômeno criminal, desde né, a partir ali do início do século XX, passado Lombroso, na criminologia se conseguiu estabelecer a criminologia como uma ciência interdisciplinar, mas se conseguiu estabelecer que os estudos deveriam ter uma sistematização que permitisse avanços que pudessem ser integrados depois, mas que permitisse avanços na medida em que se preservasse determinada coerência de objeto e de método. Eu vou explicar isso rapidamente. Na verdade, quando a gente fala hoje com muita tranquilidade, né, mas isso foi sendo construído ali no começo do século XX, o fenômeno criminal ele é constituído por dimensões que se integram. É a dimensão do crime ou do delito que tem a ver com a própria produção de leis, por exemplo. Né? Por que numa sociedade se criminalizam esses comportamentos e não os outros? Porque num tempo histórico, alguns comportamentos são criminalizados e depois eles deixam de ser criminalizados e outros novos são criminalizados. Então, a própria construção social do que é delito, do que é criminalizado, ele é um objeto de estudo da criminologia. Essa é uma dimensão. A segunda dimensão aqui que eu vou destacar é a dimensão da criminalidade, que é a dimensão das taxas de crimes numa sociedade. As taxas de crime numa sociedade,
elas precisam ser abordadas como um fenômeno sociológico. Então, o método para a gente explicar, por exemplo, por que o Brasil tem taxas de crimes mais altas que um país, por exemplo, vamos pegar um país de dimensões semelhantes e talvez de economias semelhantes, né? Por que as taxas, por exemplo, de homicídio no Brasil são mais altas que na Índia, né? Então, aí, esse nível da criminalidade implica em metodologias que são ligadas a variáveis de sociedade e, portanto, é uma outra dimensão do fenômeno criminal. E aquilo que interessa mais para o debate aqui hoje é o nível da pessoa, as pessoas que violam as leis que elas conhecem, né? Porque violar, enfim, isso aí também é um debate grande, mas a gente eventualmente pode violar leis porque a gente não as conhece. Mas quando a gente fala realmente o que interessa, né? Na verdade, a violação de leis que são razoavelmente conhecidas pelas pessoas de uma sociedade, né? A sociedade na qual elas estão nascendo e crescendo. Então, elas estão expostas a uma quantidade razoável aí de informações sobre o que pode, o que não pode, o que é, inclusive, suscetível de punição e não é suscetível de punição, né? Então, para nós interessa, então, esse nível aí, essa dimensão, né, do fenômeno criminal, que é a dimensão da pessoa do criminoso. Porque é aí que a gente vai situar os estudos de psicologia criminal. Aqui eu já falei um pouco, então a gente está se encaminhando ali, né, mais para uma abordagem mais realmente científica e uma abordagem científica que vai prioritariamente, porque em termos de momento mesmo, vai olhar mais, então, como é que o ambiente, na verdade, vai condicionar comportamentos, eu vou chamar de desviantes, porque vai ser um conceito que começa a ser usado, enfim, não vou falar muito a origem dos conceitos, mas os comportamentos de desvio à norma, né? E aí, toda uma vertente de aprendizagem social passa a ser muito importante. Nas últimas décadas do século XIX, é importante dizer que, né, se consolida a ideia de que a conduta criminosa, então aqueles indivíduos que apresentam uma conduta de violação das leis criminais, que esse era, na verdade, um fenômeno dotado de características próprias, em razão do que se devia levar em conta as qualidades do indivíduo, então suas características, mas também as tendências próprias da natureza humana, dotada de inclinações e as influências do ambiente. Isso para dizer que já ainda no século XIX vai surgir propostas que são mais integrativas, no sentido de buscar determinantes inerentes ao homem, né, ligados a características do homem e as características do ambiente. Então, e aí vai ter sempre um pouco de debate ali, mas uma tentativa de integração, isso já na criminologia, propriamente dito, entre a questão de herança e meio, mas entendendo assim, a herança enquanto uma aquisição por intermédio de mecanismos biológicos, um pouco como propunha Freud, e também por mecanismos psicológicos e a questão das aprendizagens aí por intermédio de processos internacionais. Enfim, eu vou falar o mais rapidamente que eu conseguir de uma das teorias que se desenvolveu na esteira dessa organização aí, na criminologia. Porque na própria psicologia,
nada muito interessante ou consistente realmente é produzido. O que a gente vai ter é desenvolvimentos teóricos na perspectiva da psicologia, mas feitos no seio da criminologia, que aí já existe como ciência, né? E com atividade, inclusive, a partir da década de 1930, com atividade bastante intensa, né? Uma das teorias que eu acho mais interessante, que ela é integrativa, Sutherland, né? É uma teoria bastante conhecida. Ela foi, assim, quase que a teoria mais influente do século XX. E ela é muito interessante porque ela propõe uma explicação para as duas dimensões do fenômeno, para duas dimensões do fenômeno criminoso, né? O da taxa de criminalidade no contexto e no tempo, e da conduta dos indivíduos, na verdade. O pressuposto dela, né, e ela é de base empírica, eles vão fazendo, o Sutherland, ele fazia muitas pesquisas de campo, assim, né, na verdade, ele tem obras muito interessantes. E ele propõe o seguinte, ele fala, uma pessoa torna-se criminoso por causa de um excesso de definições favoráveis à violação da lei em relação a definições desfavoráveis à violação da lei. Definições, né, na própria definições favoráveis e desfavoráveis, na proposta do próprio Sutherland, seriam as mensagens simbólicas comunicadas na interação cotidiana com outros significativos, como pais, colegas e professores. Na verdade, o que o Sutherland está dizendo é de que as pessoas que violariam as leis porque teriam sido expostos ao longo do seu desenvolvimento a essas mensagens simbólicas, mensagens favoráveis à violação das leis. Nos termos atuais e da psicologia atual, a gente pode, na verdade, traduzir isso para o conceito de atitude, na verdade. Então, o que o Sutherland, no fundo, está dizendo é que os criminosos teriam sido expostos a estímulos, principalmente a partir da observação de modelos. Então, ele fala muito da aprendizagem por vicária, né, por observação de modelos, a atitudes, na verdade, aprendizagem, então, de atitudes favoráveis à violação das leis. E, então, e isso só para, vamos ver se depois eu mostro os slides, mas isso para o Sutherland, então, faria parte da construção de uma personalidade, que é a personalidade que sustenta uma atitude favorável à violação das leis. Porque ele, inclusive, diz o seguinte, o que explica a violação das leis não são as contingências situacionais, mas são as contingências situacionais tais como elas são, né, colocadas, mas, sobretudo, tal como a depende se liga com essa base atitudinal. Então, é mais ou menos, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, é mais ou menos como se a gente pensasse o seguinte, né? Uma bolsa esquecida, uma bolsa ali de né? Esquecida O que o Sutherland diz para alguém que não foi exposto em excesso a definições favoráveis, né, à violação das leis, essa mochila esquecida numa sala é somente uma mochila esquecida numa sala. Agora, para uma pessoa que tem
uma atitude favorável à violação das leis, a percepção dessa mochila esquecida na sala é uma oportunidade criminal. Ela é, né, vamos dizer, ela é interpretada como um estímulo para a passagem ao ato, também falando na linguagem aí do Sutherland, né? E aí, essa é a explicação da conduta. E aí ele fala, mas quem é que vai ensinar essa atitude? Né? Quem é que vai ficar transmitindo essas definições favoráveis à violação das leis? E aí o Sutherland fala dos grupos, né, na verdade, criminalizados. Então, ele também, a partir da teoria dele, ele explica. E isso é preciso lembrar que o Sutherland ele começa essa proposta teórica e as próprias investigações que ele faz, ele começa na década de 1930, em Chicago, na escola de Chicago. E se vocês forem ver, né, na história dos Estados Unidos, aí, enfim, eles estão, né, num momento extremamente complicado, né, de recessão, né, pós a crise da década de 20, e existe em Chicago muitos guetos, na verdade, eles chamavam já de guetos, né? Muitos territórios com altas taxas de criminalidade dentro da mesma cidade. Então, Chicago tinha regiões muito criminalizadas e regiões que não eram criminalizadas. Então, ele também diz que as pessoas, os criminosos se formavam dentro desses grupos que tinham localização, e isso explica também as taxas de criminalidade diferentes nas mesmas, por exemplo, na mesma cidade e tal. Essa abordagem, inclusive, do Sutherland, ela também é ecológica. A gente pode dizer que ele inaugura uma abordagem ecológica ali para explicar as taxas de criminalidade. É uma abordagem muito importante até os dias de hoje e, no fundo, está na base dos mapas de violência que a gente produz sobre cidades, etc, etc. Né? Enfim, e é o Sutherland, né? Eu acho que a gente já falou, para a gente não demorar muito aí no Sutherland, depois a gente pode até voltar no Sutherland se alguém quiser. Aqui é um resuminho da teoria do Sutherland, né? Então, o Sutherland diz: os processos pelos quais o indivíduo torna-se criminoso. O comportamento criminal ou criminoso é aprendido, né? No contato com outras pessoas por um processo de comunicação verbal e não verbal, no interior de um grupo restrito de relações pessoais, compreendendo técnicas, orientação de motivos, né, que aqui são as questões atitudinais, né, de raciocínios e atitudes, na verdade. Essas aquisições são função da interpretação desfavorável das leis, e esse é o princípio diferencial que está no próprio título da teoria ali, né, associação diferencial. E essa associação diferencial, ela tem a ver, então, com essa ligação com os grupos, né, no interior dos quais eu posso ser socializado. Então, se eu sou socializado num grupo onde, majoritariamente, eu sou exposta a modelos que me transmitem simbolicamente que a violação das leis não é um problema, isso vai, inclusive, ser parte da minha prática social normalizada. Eu estou só fazendo um preâmbulo para dizer, a gente vai falar, inclusive, são culturalistas, né? Esses autores também são culturalistas. Eles vão falar de uma subcultura criminal ou de uma subcultura dentro das culturas hegemônicas aí. Enfim, isso aí já entra nas abordagens sociológicas. A associação ela pode variar quanto à frequência, duração, anterioridade e intensidade. Isso aí não vou explicar muito para a gente não gastar tanto tempo com isso. Como eu disse, na própria psicologia não houve muito desenvolvimento, assim, não há muito dentro da própria psicologia de propostas sobre o crime, o criminoso. Há muito de teorias de base psicológica na criminologia.
Mas só para também não passar batido, né? A gente tem o Winnicott já no século XX, mas é uma proposta psicanalítica, mas bem diferente, né, da freudiana. E o Winnicott trabalhava, né, de fato ali no sentido do contato direto ali com crianças e adolescentes que tinham problemas de comportamento graves, né? E dentre alguns ali, eram, na verdade, infratores. O Hans Eysenck talvez seja o mais importante psicólogo que propôs uma teoria de personalidade, é a base, vamos dizer, é a origem da teoria dos 5 fatores, não sei se vocês já ouviram falar, né? Se alguém aqui já ouviu falar do Big Five. E essa teoria de personalidade, ele desenvolve a partir de muitos estudos empíricos, ele é um teórico, né, comportamental, mas essa teoria, então, dos fatores ali, dos traços de personalidade, ele aplica de forma, assim, intensa para as questões do comportamento criminoso, né? E aí tem também na psicologia, e ao longo do século XX, também no XXI também, muitas contribuições que vêm da aplicação clínica, né, dos conceitos principalmente da psicologia comportamental, então, para o trabalho com infratores juvenis e criminosos adultos, então, que dão uma contribuição muito importante para a compreensão do comportamento. Bom, mas vamos, assim, para a gente ir chegando perto do que acho que mais interessante e mais atual, talvez, é uma proposta que eu acho que é mais, né, mais integrativa e ela dá mais conta da complexidade do fenômeno no sentido, né, de realmente da sua heterogeneidade, da forma como ele se apresenta na sociedade. Uma das questões, quando a gente fala da criminalidade, só assim, porque eu vou continuar falando do criminoso, mas houve um aporte dos estudos sociológicos que fez, que deu vamos dizer, um insight ali nos estudiosos do comportamento do criminoso. Na verdade, muitos estudos, mesmo mais na sociologia criminal, ali ou na criminologia sociológica, mostrar, inclusive, de que a criminalidade real ela seria muito maior que a criminalidade aparente que então haveria uma... É como assim, se a criminalidade oficial e aparente fosse a ponta do iceberg. E debaixo da linha da água ali, a gente tem a vitimização. Na verdade, por exemplo, se a gente conseguisse... Quem de vocês já foi vítima de algum crime, ou acha que foi vítima de um crime, mas decidiu não fazer um boletim de ocorrência? A gente vai descobrir que tem muito mais gente que acha que foi vítima de um crime, e quase certamente foi vítima do crime, mas que não fez denúncia. Então, esse crime ele nem entrou lá para as estatísticas oficiais. Então, tinha as enquetes de vitimização que demonstravam a criminalidade real é o iceberg inteiro. A aparente é só essa ponta aí, né? O oficial é uma pontinha daquilo que realmente está na sociedade. E as enquetes de delinquência autorrevelada. Assim, a delinquência autorrevelada na verdade, uma tradução abrasileirada de self-reported delinquency, né? Que é, na verdade, uma metodologia que começou na década de 40, do século 20, e foi se sofisticando, se estruturando, e hoje, por exemplo,
é o método mais importante, mais fidedigno para conhecer o fenômeno tal como ele é, e não a resposta social ao fenômeno, que seria quando a gente estuda os criminosos institucionalizados, porque quando a gente estuda, por exemplo, os criminosos institucionalizados, no fundo, a gente acaba estudando aqueles que são pegos, e a gente não estuda aqueles que não são pegos. E o fenômeno tem a ver com todos, com os que são pegos e não são pegos. Então, a delinquência autorrevelada começou a mostrar que a atividade criminal, ou atividade, vamos dizer assim, porque quando a gente fala atividade criminal, a gente fica até assustado, né? Mas, assim, que a atividade de violação das leis, inclusive aquelas que são criminais, é muito difundida. E aí, uma das questões que se coloca é se é tão difundida assim, principalmente, até vou avançar aqui, principalmente na juventude, né? Que os jovens, uma proporção não pequena, ao contrário, uma proporção bastante grande de jovens se comporta violando as leis de tempos em tempos, também não é todo dia, né? Mas de tempos em tempos, eles fazem um comportamento ali e acolá que é de violação das leis, inclusive leis criminais, né? Então, de direção sem habilitação, que é uma violação das leis, se tiver alguém aqui na sala que nunca fez isso, depois levanta a mão, né? Há furtos, pequenos furtos, assinar a lista de presença para o colega, que é falsidade ideológica, né? Tem, assim, são inúmeros. Comprar CD pirata é crime, né? Na verdade, baixar coisas ali, é tudo crime no fundo, né? É que parece quando a gente fala, ou criminoso, fala assim, eles e nós. Mas na juventude, principalmente, esses comportamentos, eles não são raros. Ao contrário, vou dar até os alunos de graduação, vixe, faz um monte. Enfim, mais um... Eu vou dar uma estatística canadense, né? Por que canadense? Porque é país, né, top de linha ali. E as pesquisas representativas, né? Enfim, elas mostram que no Canadá, cerca de 90% dos adolescentes entre 15, mais ou menos, e 18 anos, faz alguma violação de lei nesse período da vida. E essa relação idade-crime, ela foi demonstrada desde o século XIX. É que o Lombroso ganhou tanto espaço que o povo só ficava falando do Lombroso. Mas lá, meio que sem chamar muita atenção, paralelo ao Lombroso, existiam os cartógrafos, só para mostrar historicamente de onde vem. Os cartógrafos no século XIX existiam em algumas cidades mais organizadas, né? Na Inglaterra, Paris, na Bélgica, né? Em Bruxelas, tal. E eles faziam a contabilidade de eventos sociais relevantes, mortes, nascimentos, crimes e outras coisas, né? E eles tinham, então, já no século XIX, eles conseguiam fazer estatística e eles percebiam que as taxas de crime tinham padrões muito, muito evidentes. Assim, quando olhava, porque eles faziam todos os anos, né? Então, quando ele olhava lá, os caras, tem um tal de Quetelet, que é um dos mais famosos cartógrafos lá do século XIX, ele olhava as estatísticas, 10 anos de estatística, ele fala, gente, não é possível, esse troço é muito... Isso aqui não tem a ver com livre-arbítrio. Eles também se rebatem lá o direito penal clássico do século XVIII, né? Eles falam, gente, tem um padrão tão repetitivo que se fosse o livre-arbítrio não era desse jeito, eles falam. Entre os cruzamentos que eles falam, para mostrar o padrão, um dos cruzamentos que mais assim salta aos olhos era a relação taxas de crimes e idades das pessoas. E eles tinham, então tinha um pico
de cometimento de crimes entre as idades de 15 a 25 anos. Era uma curva normal e o pico, né, vamos dizer ali, a faixa, né, mais de maior frequência de crimes, ela estava situada entre os 15 e os 25 anos. Então, desde o século XIX, essa curva idade crime também se mostra assim, algo que não muda, né? Não muda. Isso aí, e não muda e é transnacional isso aí, né? E aí, eles, na verdade, começam a pensar o seguinte, que, primeiro, talvez os crimes, uma parte dos crimes cometidos na sociedade fossem ligados às características da idade. Mas eles também têm a questão da reincidência. E eles, então, percebem que alguns criminosos faziam um crime e nunca mais, mas outros reincidiam várias vezes. Então, eles começam a se interessar por aquilo que eles chamam de carreiras criminosas. Esse termo carreira, ele vai ser modificado depois à luz de uma nova, um novo paradigma ali que vai se apresentar. Mas importa que eles começam a estudar, de fato, porque os próprios cartógrafos dizem, interessa menos, então, ó, já no século XIX, eles dizem, interessa menos aquele criminoso que faz um delito, interessa muito mais os que ficam fazendo, os que desenvolvem uma carreira criminosa. E aí eles começam a estudar a carreira, e para isso eles precisam de descritores da carreira. E os descritores da carreira criminosa são, na verdade, a idade de início da atividade, o polimorfismo assim, faz delitos, quais são os delitos que faz delitos muito diferentes entre si, a frequência, a gravidade, enfim. Então, isso se torna descritores da carreira. A carreira, ela incide mais sobre os criminosos que estavam no sistema. Isso aí vai mudar, na verdade, enfim, mas vai mudar para o conceito de trajetórias, né? Mas só para terminar, então, aqui a proposta de carreiras criminosas, o estudo das carreiras mostrou diferentes modos de inserção no crime. Então, mostrou que tinha gente que fazia um delito e nunca mais, e gente que fazia muitos, né? Vários ali, e então inserções diferentes aí na criminalidade. O que reflete o universo absolutamente diverso do crime e da criminalidade. E isso passou a ser muito mais interessante do que estudar os criminosos e, sobretudo, essa questão de a personalidade criminosa. Ah, eu esqueci de falar isso, né? Quando, então, se percebia que, bom, muita gente faz delitos, e, às vezes, lá na juventude, e, às vezes, faz um ou dois e nunca mais. Aí a gente pode falar de personalidade criminosa, até brincando aí com o comentário que eu dei uma lidinha aí que apareceu, será que a gente pode falar de personalidade criminosa para aqueles alunos que assinaram para o colega quando ele faltou? Será que a gente pode falar de personalidade criminosa para aqueles alunos que vão no bar, no boteco aqui de Ribeirão Preto, no final de ano, quando dava, né? E levava para casa os copos americanos só para zoar? Será que dá para falar? Então, assim, esse conceito de personalidade criminal ficou meio em suspenso quando esses estudos baseados em delinquência autorrevelada, né, o self-report delinquência, começaram a mostrar que o negócio era enorme. Só que enorme com essa cara. Muitos fazem um pouquinho e alguns fazem um montão. Essa é a descoberta ali da metade do século XX, né, década de 60, 70 para frente, que vai, então, realmente fazer avançar o conhecimento aí nessa área. Bom, eu acho que eu já falei. Então, aqui vai mudar. O conceito de carreiras vai virar
o conceito de trajetória, até porque essa questão da observação, então, longitudinal, ela vai ser, então, metodologicamente mais importante. E quando a gente fala de observação longitudinal, os estudos longitudinais que vão começar a ser desenvolvidos, eles, na verdade, eles vão trabalhar prioritariamente com amostras populacionais e com coortes, na verdade. E eles vão seguir essas coortes ao longo, às vezes, de 30, 40 anos. Nos Estados Unidos, tem estudos de 30, 40 anos de coortes aí, com delinquência autorrevelada, estudando os fatores associados. Tem estudos na Europa, os estudos de Cambridge, principalmente, são uns dos que mais se destacam na Europa. Os estudos também canadenses, de coortes de 40 anos, 50 anos, então, estudando como é que há trajetórias, né, da conduta delituosa, que alguns vão desenvolver uma trajetória bastante persistente e outras, na verdade, outras, inclusive, vão fazer delitos de forma muito pontual, né, e sem muito impacto social e muito pouco prejuízo para eles mesmos, sobretudo se eles não forem pegos pela polícia e processados. Né? Se alguns desses jovens forem pegos pela polícia e processados, eles vão ter problemas que talvez eles realmente não tivessem, né, de outro modo aí. Então, surge o paradigma desenvolvimental aplicado na criminologia. Então, a gente hoje fala de uma criminologia desenvolvimental e é a corrente mais forte, mais importante dentro da criminologia, que se dedica ao estudo da pessoa, né? E das pessoas que, porventura, vão fazer crimes. Porventura não, porventura sim, né? Mas podem se envolver aí com atividade de violação das leis criminais, no caso, né? Então, esse paradigma desenvolvimental, ele se propõe a entender o curso do desenvolvimento dos problemas humanos, bem como as variações na sua manifestação, né? A perspectiva, então, desenvolvimental representa um passo essencial para a criminologia, né, ao considerar a importância da idade e a influência que a experiência de fatores de risco em determinados estádios da vida pode exercer no comportamento do indivíduo em estádios subsequentes. Loeber, né, Ralph Loeber é um americano e Farrington é um inglês, que é o David Farrington, que é o de Cambridge lá. São dois autores muito importantes, então, da criminologia desenvolvimental. Enfim, o que se descobriu aí na criminologia desenvolvimental? Se descobriu que em diferentes sociedades, né, quase que entre 80% e 90% de todos os adolescentes cometem pelo menos uma infração no decorrer desse estágio da vida, que poderia levá-los à justiça. Por sorte, a maioria não é pego, né? Vide os estudantes de graduação. E graças a Deus. Então, a seletividade do sistema, que pega alguns e não pega outros, este é um outro fenômeno que a gente poderia também discutir aqui com uma outra perspectiva, porque tem mais a ver com uma discussão ligada à reação social ao crime, como que as sociedades se organizam para controlar o crime. No fundo, as sociedades têm sistemas de controle do crime de forma que podem ser muito seletivos, e essa seletividade obedecer critérios muito ilegítimos, mas isso é um outro papo, né? Mas eu estou falando aqui dos estudos de trajetória, que são estudos com amostras populacionais, então a gente não fica estudando só os indivíduos que são pegos pela justiça, a gente estuda coortes, né, que são representativas aí de amostras, que são representativas da população juvenil. E os estudos que nem Cambridge, eles começam os estudos lá em 1975 com uma coorte de crianças que tinham entre 8 e 9 anos. Hoje são homens, são velhos. O estudo de Montreal, eles pegaram, na verdade, o início da adolescência e hoje são homens, são velhos, né? Já são pessoas muito... E eles são seguidos com várias ondas de coleta de dados ao longo, né, de todos esses anos.
E esses estudos mostraram que a maioria comete poucos atos infracionais, ou poucos delitos aí, né? E, principalmente, a maioria que comete da metade da adolescência até o início da fase adulta ali. E depois não comete mais nada, é coisa, assim, realmente pontual, ou que a gente chamaria de ocasional ali, né? E mais uma minoria comete muitos atos e eles, na verdade, persistem, né? Então, há um subgrupo que faz numa frequência muito maior e essa frequência maior na adolescência prediz com poder de predição alto a continuidade para além da própria adolescência. É o que a gente vai chamar, então, de delinquência persistente. Né? Só para mostrar aqui, então, na área a gente coloca duas, o que a gente chama de metatrajetórias, né? Então, a delinquência comum e a delinquência distintiva ou persistente. A persistente, no fundo, é o que interessa aos cientistas e é o que devia interessar muito mais aos gestores aí, né, da política, de segurança pública, principalmente, né, na área juvenil, se deveria conhecer muito esses conceitos e a possibilidade de aplicá-los na prática, inclusive para a gente, na verdade, ter usando um pouco a terminologia lá do Beccaria, né, ou do Beccaria, uma racionalidade muito maior do sistema, principalmente juvenil, porque muitos adolescentes com delinquência comum podem se encontrar no sistema sem que eles necessitem, de fato, de um acompanhamento, né? Enfim, essas pesquisas todas, elas conseguiram ir descrevendo essas metatrajetórias da conduta, né, de violação das leis. Aqui é vamos dizer, das representações gráficas mais conhecidas da área, né, da criminologia desenvolvimental. Aqui tenta mostrar, vamos dizer, uma representação gráfica de duas naturezas. É tanto vamos dizer, uma representação fotográfica, no sentido da curva, né, que é a curva normal, que tem a ver com a idade e o crime. Então, vocês veem aí, não sei se vocês conseguem ver o meu vetorzinho aí, mas vocês vão ver aqui que aqui o pico, né, aqui tem as taxas de crime, e o pico está aqui entre as idades de 15 e 20 e poucos anos aqui, né? Essa é a curva que se descreveu desde o século XIX lá. E a gente ainda descreve essa curva hoje no Brasil, na Suécia, nos Estados Unidos, estou falando em São Carlos, então, tanto faz, né? A gente descreve curvas que têm essa cara. Só que essa representação gráfica, a hora que pôs os bonequinhos ali também, ela já é vamos dizer, a assunção da perspectiva desenvolvimental, no sentido de que mostra de que a maioria dos jovens faz delitos nessa faixa de idade que a gente diz. Só que a maioria faz poucos delitos. Só que tem uma minoria que fica fazendo e ele ultrapassa a idade da adolescência. Então, por isso que a gente chama de uma delinquência limitada à adolescência e de uma delinquência persistente ao longo do curso da vida, né? E, enfim, a delinquência persistente, que é o que nos interessa mais, pensando em termos de personalidade, aí nós vamos chegar lá, mas os infratores persistentes teriam traços de personalidade distintivos, tais como impulsividade. Talvez o construto hoje, na atualidade, mais importante nessa área, em termos de traços de personalidade, é o construto denominado autocontrole, na verdade, né? O self-control, que é a capacidade de regulação do próprio comportamento, que tem muito a ver com funções executivas, tá? Então, enfim, ou seja, a personalidade seria um dos fatores associados à emergência e ao desenvolvimento das trajetórias distintivas ou persistentes. Mas a personalidade é um dos fatores, né?
porque nós temos uma gama de outros fatores que são mais sociais no sentido não societal, mas psicossociais no sentido mais de microsistemas, relacionais, etc, etc, né? E os infratores persistentes geralmente teriam manifestado problemas significativos de comportamento na infância e na adolescência, entre os 8 e 14 anos, né? Compreendendo já pequenos delitos, embora acho que uma questão que os estudos longitudinais de coorte mostram, que é muito importante, isso eu acho que é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Então, os adolescentes que vão ter uma delinquência persistente, geralmente tinham problemas de comportamento já, em alguma medida, identificados na infância. Então, os que infracionam persistentemente têm problemas de comportamento como preditores, mas a maioria das crianças que têm problemas de comportamento não desenvolvem delinquência persistente, porque essa delinquência persistente ela vai precisar de outros fatores que, na maior parte das vezes, não se apresentam para as crianças. Então, nós temos muitos problemas de comportamento na infância ali e na passagem do final da infância para a adolescência, mas a massa das crianças que têm problemas de comportamento não vão apresentar condutas delituosas, mas os que apresentam condutas delituosas, em geral, tiveram problemas de comportamento, né, anteriormente. Os principais fatores de risco associados para a infância e adolescência seriam problemas de adaptação escolar, problemas aqui mais no plano social, né, problemas de aprendizagem, a questão de aquisição de linguagem, é um problema muito importante, né, que tem a ver com as funções executivas também, dificuldades familiares, então, supervisão inadequada, falhas no exercício da autoridade, hostilidade ali, né, hostilidade, clima hostil dentro da família, conflitos. Os principais fatores preditivos para a reincidência de jovens adultos seria o número de delitos anteriores, a precocidade dos primeiros atos, a instabilidade do trabalho, o uso abusivo de drogas e álcool, a personalidade e a cognição antissocial. Eu vou explicar aqui, até porque eu já estou falando demais, mas eu vou rapidamente, não falta muito para acabar. Mas é muito interessante, quando a gente estuda as trajetórias, pegando as persistentes, principalmente as persistentes graves, que é onde a gente vê um agravamento das condutas menos violentas para condutas que podem envolver violência interpessoal, criminal, né? Que seriam as lesões corporais, homicídios, latrocínios, etc, etc. Então, a gente vê nas trajetórias, o início das trajetórias, esse início está associado a fatores sociais. Só que com a persistência, os fatores psicológicos ou pessoais, dentre os quais a personalidade, aí essa personalidade e que inclui uma cognição antissocial, que é parecido com aquilo que o Sutherland dizia, uma espécie de normalização da violação da lei como parte do seu repertório cognitivo e comportamental. Essas variáveis pessoais elas começam a se destacar na manutenção das trajetórias. Mas o início, as variáveis sociais são muito mais importantes, família, escola, comunidade e etc, etc. Então, a personalidade, ela vai ser um fator, mas ela é um fator quase que se desenvolve na esteira dos fatores sociais, mas que começa a ganhar uma espécie de relevância na manutenção da conduta ao longo do tempo, né? Isso é muito grave, na verdade, e isso talvez nos permita entender, quando a gente vai trabalhar com os adolescentes mais velhos, já no início da fase adulta, que alguns jovens, já no final, realmente, quando eles estão já numa fase, do ponto de vista desenvolvimental, de consolidação identitária, né, de uma capacidade, inclusive, de identidade narrativa, ou seja, de dizer quem sou eu,
né, para mim mesmo ali, eles, na verdade, alguns deles se denominam bandidos, entre aspas, vou usar essa palavra que eu acho muito pesada, mas é verdade, é assim que eles falam, porque é como se a personalidade, então, já tivesse incorporado esse elemento, né, em termos identitários. Mas isso só acontece lá longe. Toda intervenção é possível, e é possível sempre, na verdade, só que vai ficando um pouco mais difícil, então por isso que é importantíssimo a gente trabalhar com crianças e adolescentes, e principalmente em termos de prevenção secundária com os adolescentes, por isso que é fundamental não mudar a lei, por isso que é fundamental não rebaixar a maioridade para se manter uma abordagem de intervenção psicossocial, educativa para os jovens, né? Para justamente interferir nesses processos aí que estão em desenvolvimento. Enfim, na delinquência persistente, então, né, tem essa frase aqui que eu gosto muito, a conduta expressa, né? A conduta expressa, a conduta manifesta, traduz a condição vivida. Mas isso realmente é na delinquência persistente grave, né? Quando a gente já avançou bastante. Eu vou passar rapidinho, e só para dizer, né? Hoje a gente fala assim, bom, como que a gente explica o crime? O crime, ou o delito, né? A gente explica o delito levando em conta variáveis de todas essas dimensões aqui, de todos esses domínios. E, inclusive, o domínio do autor do delito, né? Mas é só um domínio. Todos os outros estão postos juntos, inclusive variáveis situacionais, a variável ligada aos próprios controles sociais, etc. E no domínio do autor, né, do criminoso, aí, da pessoa que viola, aí a gente tem fatores biopsicossociais e, dentro disso, esses aspectos de personalidade que eu disse agora. Então, a questão do autocontrole se destacando em termos de traço e a cognição antissocial se destacando em termos de aspecto mais construído nas interações sociais ali, né, dos infratores. Enfim, na América Latina, o que eu queria dizer com esse... Agora a gente vai para os finalmente. Na América Latina, a gente está na região mais violenta do planeta, né? A gente tem, em termos... A gente tem violência de todo tipo. Mas a violência criminal, ela é também muito importante na América Latina, né? Não sei se vocês sabem, a América Latina, ela contabiliza 35% dos homicídios do planeta, ou seja, 1/3, né? Embora ela contabilize 8% da população mundial. Então, é uma desproporção, assim, chocante, né? Então, nós temos um problema muito sério na América Latina, ligado à violência em geral, mas à violência criminal em particular, né? E, paralelamente, a gente não tem uma ciência que se dedique ao crime e a buscar respostas de base mais científica, principalmente para as políticas que sejam aquelas de prevenção, sobretudo pensando em crianças e adolescentes, que obviamente são as políticas de saúde, educação, lazer e cultura, mas que poderiam estar imbuídas de muito saber científico para a prevenção de várias problemáticas, inclusive as da violência criminal. E, mais especificamente, as políticas de segurança pública. As nossas políticas de segurança pública, né, as pessoas que estão aqui devem imaginar, ela tem se pautado exclusivamente em repressão e punição. E a ciência já demonstrou, e não precisa ser em termos muito gerais, a gente poderia pegar lá, né, os próprios psicólogos comportamentais, que a repressão e a punição, estrito sensu ali, ela modifica muito poucos comportamentos, né? Mas as sociedades latino-americanas, sul-americanas, continuam ainda, né, assentadas nessa perspectiva da repressão e da punição, e a punição no sentido, assim, né, da vingança social, porque quer que o cara sofra, se possível, um pouco como na Idade Média, né? A Idade Média era mais baseada nessa questão de imputar sofrimento ao criminoso. Enfim, isso para dizer,
A América Latina é uma das regiões com mais problemas de crime no mundo e é aonde a gente não tem a criminologia. Então, é nesse sentido que aí foi proposto o projeto Erasmus, aí, o projeto para a linha de financiamento aí, europeu, que se chama Erasmus+, que, na verdade, algumas pessoas, né, com as quais eu continuo me relacionando bastante agora, foi proposto, então, esse projeto, que é um projeto, então, que visa o fortalecimento do ensino da criminologia científica, né, através da cooperação entre países europeus e sul-americanos. Foi um projeto submetido em 2019 e ele teve início formal agora em 2020. Ele concorreu com 840 aplicações, né? E ele fez parte dos 163 projetos aprovados com financiamento aí, né? Estou querendo mudar aqui, mas não está mudando. Eu vou pôr um filminho que tem um sotaque português, porque um dos parceiros nossos são os portugueses e são os responsáveis pela divulgação formal do projeto. Então, vocês vão ver o sotaque português, mas acho que dá para entender e acho que ele sintetiza um pouco a ideia aí, tá? Acho que eu tirei, né? Eu vou ligar aqui o som, eu estou com medo do som, tá? Professora, eu acho que o som vai sair normalmente. Vai mesmo ser apagado? É só que na hora de compartilhar, aquela hora funcionou, porque a senhora acho que clicou no compartilhar o som, né? Cliquei. Acho que vai funcionar. Success, um projeto colaborativo para o avanço do ensino de criminologia nas universidades sul-americanas. O crime e a violência estão entre os problemas públicos mais graves nos países sul-americanos, com sérias consequências. As tentativas para resolver estes problemas passam por abordagens quase exclusivamente punitivas do crime, levando a sobrelotação das prisões, sensação de ressentimento, violência e vingança social e sentimento de impunidade, especialmente em relação a alguns tipos de crime. Haverá uma forma diferente de lidar com o crime nas nossas sociedades? Sim, através de uma abordagem multidisciplinar, maior enfoque na prevenção do crime e reintegração de condenados, investigação sobre as causas, contextos e implicações do crime, desenho de políticas apoiadas por evidências. Como podem o ensino e a investigação contribuir para esta mudança? Proporcionando mais e melhor formação superior nas áreas de criminologia e segurança pública, realizando trabalhos de investigação sobre políticas de segurança pública e de prevenção do crime, promovendo a transferência de conhecimentos e boas práticas, criando grupos multidisciplinares e desenvolvendo novas linhas de investigação. Apresentamos-lhe o projeto Success, fortalecendo o ensino da criminologia. Este projeto visa promover a cooperação e a transferência de conhecimentos entre universidades da Europa e da América do Sul para melhorar a formação e a investigação em áreas relacionadas com a prevenção e o controle da criminalidade e a segurança pública. O que é o Success? É um projeto de capacitação liderado pela Universidade de São Paulo, Brasil, e que inclui outros 11 parceiros académicos do Brasil, Peru, Colômbia, Espanha e Portugal, bem como o parceiro não académico de Portugal. O que irá resultar deste projeto? Um planeamento para melhorar a educação e a investigação em criminologia nas universidades sul-americanas, uma oferta educativa nova e melhorada, uma rede euro-sul-americana de cooperação interuniversitária na área da criminologia e segurança pública. O plano para melhorar a educação e a investigação em criminologia nas universidades sul-americanas será baseado nos seguintes elementos: estado de arte da educação e investigação em criminologia e segurança pública, necessidades dos professores do ensino superior nestas áreas, identificação de tópicos de investigação, problemas e desafios em cada contexto nacional.
A oferta educativa nova e melhorada será atingida com mobilidades de aprendizagem de professores e investigadores, melhoria dos programas educativos ou desenvolvimento de novos programas, implementação de unidades curriculares e ou programas de pós-graduação. A Rede Euro-Sul-Americana de Cooperação Interuniversitária irá integrar profissionais e estudantes nas áreas de criminologia e segurança pública. Esta rede terá um repositório online com recursos relevantes para a investigação e ensino, incluindo estudos sobre criminologia e segurança pública, materiais educativos, base de dados de publicações científicas, boas práticas. Quem serão os beneficiários deste projeto? Professores do ensino superior e investigadores nas áreas de criminologia e da segurança pública, estudantes e futuros estudantes do ensino superior, funcionários governamentais nas áreas de segurança pública e justiça penal, profissionais do setor dispostos a melhorar as suas competências e desempenho. Quer saber mais? Consulte o nosso sítio web e a página do Facebook. Contacte-nos. Success, reforçando o ensino da criminologia. Um projeto apoiado pelo Programa Erasmus+, da Comissão Europeia. Acho que deu para ouvir, né? Assim, só que eu acabei ligando aqui, ficou um fundo chato, né? Enfim, finalizando aí, realmente, sobre o projeto, então eu espero que o projeto Success ali, né, que ele realmente visa, como deixou claro ali, acho que claro o vídeo, né, fomentar a proposta de cursos em nível de pós-graduação em criminologia nos 3 países sul-americanos envolvidos, né, que é Brasil, Colômbia e Peru, em 6 universidades, né, que 2 em cada um desses países. A Universidade de São Paulo / Faculdade de Filosofia é uma das instituições, né? Inclusive a coordenação geral é da Faculdade de Filosofia, é a coordenação geral do projeto, né, na verdade. E tem o outro objetivo, é essa formação de uma rede, né, internacional de cooperação interuniversitária euro-sul-americana em criminologia, que pretende ser realmente quase que mais que uma rede, né, assim, ela vai se processar através de uma plataforma que poderá, por exemplo, oferecer, além de espaços de repositório, né, de material científico específicos, enfim, também um espaço de troca, de formação que pode se dar a partir da plataforma que vai ser gerada. As universidades que estão participando, né, são essas. A Inova é a única instituição não acadêmica, né, que é a responsável pelos materiais de divulgação, por isso o português de Portugal aí no videozinho, né? E é isso, na verdade, aqui tem toda a lógica do projeto Erasmus, que ele é pensado sempre em pacotes de trabalho, né? Work packs, enfim, e a gente já trabalhou bastante, não vou mostrar isso, mas eu espero que a gente avance, né? Já estamos completando 1 ano do projeto, a gente trabalhou bastante, está trabalhando bastante, né? Agora, inclusive, nesses meses, agora, finais do ano, e espero que em 2023, que é o final, talvez a gente tenha uma prorrogação por causa da Covid, enfim, a gente tenha cursos de criminologia em nível de pós-graduação. Na USP, a gente vai ter que começar, na USP no Brasil, /Brasil, por causa de uma normativa da CAPES, que bloqueou o credenciamento de todo e qualquer curso de pós-graduação estrito sensu novo, então a gente vai ter que começar com uma especialização, né? E, enfim, vamos começar com a especialização e quem sabe depois a gente consegue galgar aí o nível de mestrado, pelo menos, por conta das questões de produção científica, né? Que é fundamental, porque a criminologia é realmente uma ciência, né? E extremamente baseada aí, né, em investigação. Então, a gente
precisa que os cursos sejam acompanhados de produção científica também. Bem, pessoal, é isso. Espero não tê-los cansado demasiado. É que tem tem muitos dados, eu gosto muito de falar, mas eu sabia que eu ia falar mais do que eu devia, mas estou aí à disposição para a gente conversar. Acho que eu deveria, talvez, tirar a apresentação, né? Pode deixar, professora, porque tem o seu e-mail, talvez o pessoal tenha interesse de anotar o e-mail para entrar em contato, inclusive para saber de detalhes do projeto. Tá bem. Professora, e o projeto tem o Facebook do projeto e tem o sítio web, né, como diz a português lá, tem o site do projeto, é só digitar Criminologia Success, aí vocês vão encontrar, na verdade. E aí lá tem mais coisas. Depois que a gente terminar aqui o seminário, eu vou mandar um e-mail para você pedindo os links e a gente pode atualizar na nossa página do Instagram e deixar o link lá permanente para o pessoal acessar. Ótimo, pode ser. Eu queria, então, assim, dar um feedback dos comentários que a gente está recebendo aqui no chat. A gente teve muitos elogios. A Poliana dizendo que o projeto é importantíssimo, que desde a graduação ela achava que a criminologia precisava ser ensinada, que precisou aprender a criminologia sozinha, que ela sempre foi uma grande defensora. A Joyce Alves Ferreira aqui dizendo que ela adorou o webinário, está dizendo muita gratidão por todo o conhecimento compartilhado. E se você tiver ainda 5 minutos para uma pergunta, nós tivemos aqui... Na verdade, nós temos 2 perguntas aqui no nosso chat. Eu vou escolher uma é um pouco mais curta e a outra eu acho que ela é um pouco mais longa e complexa, que foi a pergunta da Adriana Moreira. Eu vou fazer o convite para a Adriana de mandar a pergunta por e-mail para a professora, se você autorizar, Marina. Pode ser assim? Pode ser. Porque a pergunta dela, eu estou imaginando aí que vai tomar um tempo muito grande. Então, ficamos combinados dessa maneira. Adriana, eu faço aí o convite em nome da professora para que você envie a pergunta por e-mail. E eu passo para a pergunta da Ana Caroline Cruz, que fez uma pergunta bem pontual. E é uma curiosidade minha, inclusive, talvez aí a minha predileção, talvez pela pergunta da Ana Caroline. Seletividade. Passou por um viés, assim. Estou fazendo aqui pedindo minhas desculpas publicamente à Adriana, viu, Adriana? A sua pergunta foi preterida. Vamos lá. Não, mas a pergunta dela é complexa mesmo. Depois a professora Marina vai ver. A Ana está perguntando o seguinte: como é que é feita a validação da veracidade das infrações autorrelatadas? Porque nada é uma medida de autorrelato. Como é que, no fim das contas das pesquisas, a gente sabe se aquilo que está sendo contado não é só, vamos dizer assim, um adolescente tirando onda, por assim dizer? É uma pergunta muito interessante, né? Que é uma pergunta de metodologia. Primeiro, eu até diria o seguinte, que interessante, porque assim, quem não é muito das ciências, né? Muito, vamos dizer, um leigo, alguém que não é mais das ciências, enfim, faz a mesma pergunta, mas no sentido oposto. Em que sentido? Eles acham que os criminosos sempre vão revelar menos do que, na verdade, eles têm. Então, do que é verdade. Não, vão falar menos do que fizeram, né? Menos. Então, que imagina que criminoso vai falar, tal. Então, que há sempre isso. Mas o oposto, eu acho que é a pergunta de quem, como chama mesmo, Luísa, a menina? Ana Caroline. A pergunta da Ana Caroline já é uma pergunta mais capciosa, ela já é mais... Ela fala, bom, como é que valida, né, a informação? E não é só, na verdade, o menino falando do alto da sua juventude, não, já fiz isso, né? Enfim. Então, a metodologia da delinquência autorrevelada, ela já foi bastante estudada. E, no começo, ela realmente era o tempo todo colocada em dúvida por conta desses questionamentos. Há diferentes formas de validação. Mas, de fato, eu vou dizer,
em relação aos jovens, principalmente em relação aos jovens, e quase que independente do contexto, porque eu posso pegar esses jovens, inclusive, em contextos judicializados, onde a gente poderia pressupor que eles vão sonegar informações. Mas os jovens, os adolescentes, principalmente, eles falam bastante. Eles falam. Quase que sem dó e piedade, eles falam. E a validação, uma das principais formas de validação é a aplicação da delinquência autorrevelada e a checagem que é proporcional, por exemplo, de jovens judicializados com a delinquência oficial. Então, por exemplo, o jovem que você faz a delinquência autorrevelada, geralmente ela é retrospectiva. Então, porque você faz uma pergunta sobre há diferentes instrumentos, viu? Há entrevistas estruturadas e há questionários de delinquência autorrevelada. E vou dar um exemplo mais ligado a uma entrevista, né? As entrevistas assim, ó. Você já pegou alguma coisa, algum produto de um supermercado e saiu sem pagar, né? Você, na verdade, descreve o comportamento de furto e aí isso, na verdade, essa é uma metodologia mais de questionário. E aí, se a pessoa responde sim, aí você pede para ela falar assim, qual o valor do produto, qual o valor do produto tinha, quantas vezes ela fez aquilo, qual foi a primeira vez que ela fez aquele comportamento. Aí você pergunta várias outras coisas. Você estava sozinho? Você veio com os pais? Né? Isso, mas é só para dizer o seguinte, geralmente é uma pergunta que vai ser retrospectiva. Então, você já fez isso, né? Quantas vezes você fez? Então, e aí, na autorrevelada, o adolescente, ele tem que revelar, incluso aqueles delitos pelos quais ele foi pego. Porque a gente vai perguntar, independente de ter sido pego pela polícia ou não, né? Então, geralmente, ele tem que revelar também os delitos que são conhecidos da justiça. Então, uma das formas de validação é essa checagem, que é, obviamente, a autorrevelada, ela vai produzir mais delitos, geralmente é mais delitos, mas nesses delitos autorrevelados tem que ter correspondência com aqueles que são oficiais quando a gente estiver lidando com amostras judicializadas. Com amostras da população, o que pode ser feito, o que é feito, na verdade, para validar, geralmente é a validação temporal. Na verdade, você faz a entrevista, por exemplo, de delinquência autorrevelada, e você, na verdade, dá um intervalo de 1 mês, 45 dias, e faz de novo a mesma entrevista de delinquência autorrevelada, e você tem, na verdade, validade convergente ali, né, de dados e tal. Quer dizer, a não ser que o sujeito tenha cometido muitos mais crimes nesse 1 mês, a tendência é não mudar, esse é o raciocínio. E não vai relatar menos também, né? Não, e a tendência é ter médias equiparáveis, na verdade. Óbvio que um dos maiores limites da delinquência autorrevelada, foi por isso que eu falei do passado, o maior limite da delinquência autorrevelada, da metodologia de delinquência autorrevelada, não é a mentira, nem para cima, nem para baixo, é a memória. Uhum. Então, quando a gente estiver, por exemplo, investigando retrospectivamente, sobretudo retrospectivamente, se você puser um tempo muito longo, como nas entrevistas que às vezes a gente faz aqui em Ribeirão Preto, a gente até fala, olha, quantos delitos, assim, quantos desses atos você já fez, né? A gente trabalha com uns cartõezinhos, é até uma forma meio lúdica ali. Mas aí a gente prioriza 2 tipos de informação: a recenticidade e a primazia.